Gostaria que você pudesse abrir comigo o Evangelho de João. Por enquanto, ainda vamos conversar aqui um pouquinho. Quem deixa a sua casa perfumada aqui? É bom, né? Ter a casa perfumada. Um local agradável. Você já passou por lugares desagradáveis? Às vezes a gente vai no hospital e entra em algum quarto e não é muito agradável, realmente. Mas a gente sabe que é um fator delicado, que é a doença. E, às vezes, a gente está passando também em algum lugar na rua e o odor que está no ar não é muito agradável, não é mesmo? Eu lembro de um pastor amigo meu que disse que foi convidado para um almoço na casa de um membro da igreja. Aliás, quero dizer para vocês que está aberta a agenda de convites para almoço na casa dos irmãos, tá? Então, se alguém estiver interessado, estamos livres. Os pastores todos. Mas esse irmão, ele gostou, né, do convite, porque ele queria conversar com aquele casal. Ele falou, uma oportunidade para a gente tocar em alguns assuntos com eles. Que maravilha, que bênção. E foi ele lá, aprontou a família inteira, os 2 filhos, a esposa, entraram no carro e foram. E quando chegaram, a hora que ele chegou no portão da casa, ele percebeu um cheiro. Ele falou para a esposa. E a esposa já entendeu o que era. Eles bateram na porta, a hora que ela abriu a porta, assim, aquele aroma de dobradinha. Quem gosta de dobradinha? Eu vou ficar com a mão levantada. Eu gosto e não posso. Essa que é a questão, né? Gosto e não posso por causa do ácido úrico. Proteína, a dobradinha tem muita proteína, então o médico orientou a não comer dobradinha. É uma dica. Não faça dobradinha. Mas ele não suportava. Eu não suporto o cheiro de quando está fazendo, gente. Eu vou ser bem sincero. Minha mãe fazia dobradinha para a gente em casa. Fazia uma panela de pressão de 4 quilos. Se ela não ficasse no controle, éramos meu pai e dois filhos, né, 3 homens. A gente comia na hora do almoço, aquela coisa, né? Era exagerado até. Mas o cozinhar ela, o cheiro é horroroso, né? Diga-se de passagem. Não sei se você conhece dobradinha. Alguns aqui acho que nem conhecem o que é isso, né? Mas, enfim, é buchada, gente, né? Então, para ser mais claro, e o cheiro ela precisa ser trabalhada, né? Bem cozida e tudo mais. Fica uma delícia, porque quem sabe fazer bem temperada, nossa, gente, tá? Mas eu como sim, viu? Se tiver dobradinha, eu como. Ixi, a minha esposa fica no controle, como sempre, né? Vai devagar, vai devagar. Então, a gente é bem cuidado. Graças a Deus, minha esposa cuida bem. Mas eu quero considerar com vocês João 12, o Evangelho de João 12. Vou ler esse texto aqui. Do 1 em diante. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Repitam comigo essa frase, por favor. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que esse perfume foi vendido por 300 denários? Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre convosco, mas a mim vocês nem sempre terão. Feche seus olhos novamente, por favor, abaixe sua fronte. Vamos orar. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, ó Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelos cânticos que aqui foram ministrados. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor faz subir na Tua presença, Senhor Deus, os louvores, a adoração. Faz subir na Tua presença, Senhor Deus, as orações. Pai, que o Senhor receba isto, Senhor Deus, diante do Senhor.
E que neste momento, quando a tua palavra é liberada, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o teu Espírito flua neste lugar, nos convencendo, Senhor Deus, e convertendo os nossos corações através do poder da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, opera nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês vão me ouvir um pouco assim, fanho. Eu estive com sinusite esses dias, estou em tratamento de sinusite. Até ontem conversei com o pastor João, deixei ele alerta, caso fosse necessário ele nos substituiria. Mas, vamos lá para o texto. Nós lemos esse texto aí, e eu quero, então, novamente salientar. Não quero falar do texto, mas, em si, do que aconteceu nesta casa. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Olha só. Não era uma festa que estava havendo lá? Era uma festa. Possivelmente, deveria ter assados. Hoje minha esposa fez um assado, aquele cheiro da carne assada encheu todo o apartamento. E é desse jeito. Então eu fico imaginando ali Jesus, Lázaro conversando, e eles estão assentados à mesa, e aquele cheiro está assim. Aquele cheiro da comida agradável, do sabor agradável. Não é mesmo? Abre mais o apetite da gente, né? Depois vocês vão jantar, vocês maneiram, tá? Mas daí a Maria chega por detrás de Jesus ali e quebra aquele vaso de alabastro. Ela quebra e despeja ali o óleo de nardo puro. E a palavra do Senhor nos diz que aquele perfume inundou toda a casa. Faz assim. Faz de novo. Sentiu o cheiro do perfume? Seja mais lúdico. Você tem que estar junto lá, sentado na mesa. A palavra fala que desapareceu o cheiro da carne, gente. O cheiro do perfume de nardo inundou toda aquela casa. É gostoso. É muito bom. Um bálsamo. Mas eu quero dizer e perguntar para você, qual é o cheiro que existe na sua casa? Você já pensou nisto? Qual o cheiro que permeia a sua casa? Olha, nós não vamos apontar para ninguém, nem vou comentar a respeito de nenhuma casa aqui, viu? Mas eu vou olhar para a Bíblia. E a gente vai ver algumas casas da Bíblia que vão mostrar algumas coisas para a gente. Essa primeira casa, cheiro de desrespeito aos costumes e aos relacionamentos. Você sabe o que é isso? Vamos lá. Gênesis 27. Gênesis 27, 7, fala assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Aqui é Isaque, falando para o seu filho, Esaú. Isaque já estava meio cego, não estava enxergando quase nada. Mas ele chamou o filho Esaú. Por que ele chamou o filho Esaú? Porque ele era o filho primogênito. E Isaque queria abençoar os seus filhos. Ele iria abençoar tanto Esaú como Jacó. Mas, como de costume, como de tradição na família oriental, eles rezam por essa bênção sobre a primogenitura. Existe a lei da primogenitura. E Isaque queria abençoar o seu filho primogênito, Esaú. E ele então pediu para ele, olha, ele sabia que Esaú era um caçador, ele falou, você me traz uma caça, faz esse guisado aí com esta caça, e traz esse prato para mim comer, que eu quero saborear daquilo que você faz. É gostoso, não é mesmo? Quando alguém apresenta para a gente algo, eu te fiz, né? A Solange sempre faz isso, faz um bolo, alguma coisa, e dá para alguém. Eu sei que a Nancy também faz, outras pessoas fazem. Né? A Matilde com os artesanatos, de vez em quando ela faz um presentinho, e a gente vê que tem a mão dela ali, o carinho, né? Em cada uma dessas mulheres.
Olha só, o pai pedindo ao filho que fizesse isso. No verso 26, diz assim: então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Então disse Isaque, seu pai, falando para Esaú, né? Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da sua roupa e o abençoou. Estava fazendo a bênção. Mas você sabe da história? A quem que ele estava abençoando? Quem lembra? Hã? Fala alto, gente. Jacó. E Jacó não era o primogênito. Mas quem enfiou Jacó nessa enrascada? A mãe. Quem era a mãe? Aula de escola dominical. Quem era a mãe de Jacó e de Esaú? Rebeca. Oh, glória a Deus. Salva por algumas, né? Amém. A gente precisa ler Bíblia, gente. Então, olha só. Rebeca tinha o seu preferido. Isaque tinha o seu preferido. Nas casas, os filhos vão falar que existe isso. Os pais vão falar que não existe isso. Quer ver? Os filhos. Tem preferidos nas casas? Olha, quer ver? Diogo, na tua casa tem preferido? Ele é o preferido, gente. Ele é único. Gente, se eu perguntar para alguns filhos aqui, eles vão falar assim: ah, meu pai gosta de fulano mais que eu. E a gente já fala meio chorando. Eu achava que meu irmão era preferido da casa. Ele achava que eu era preferido da casa. Lá em casa a mesma coisa. Mas a gente sempre procurou tratar tudo de igual maneira. Aqui a gente via que existia uma preferência assim. Tá? A Rebeca, ouvindo o que Isaque tinha prometido para Esaú, ela chamou Jacó e falou para ele: venha cá, vai buscar um bezerro lá, vai buscar uma ovelha lá, a gente vai fazer um guisado e você vai levar para o teu pai, fingindo ser Esaú. Ele falou: mas não, mãe, ele sabe que eu não sou diferente de Esaú, Esaú é diferente de mim, Esaú tem características diferentes. É mais peludo, Esaú ele é só mais, ele está sempre cheiroso da mata, que ele gosta de viver na mata, eu só gosto de ficar aqui, cuidando de vocês. Eu falei: não se preocupa, eu vou dar um jeito. E Rebeca, ela agiu astutamente. Ela planejou o que ia fazer. Ela vestiu a roupa do Esaú, ela fez um simulado de pele, como se o filho tivesse. Então, ela maquiou o Esaú de maneira que maquiou o Jacó de maneira que ele fosse confundido com Esaú. O que é isso, gente? O que parece? Qual o cheiro que existe nessa casa? Qual o cheiro que existe nessa família? Desarmonia familiar, falta de relacionamento, mentira, engano. Olha só, vocês vão ver. As coisas aparecem. Isaque, idoso, quase cego, queria abençoar o primogênito. Rebeca, sua esposa, trama enganar Isaque para que a bênção da primogenitura permaneça com Jacó. E isso aconteceu. Que cheiro terrível. Que cheiro de mentira, cheiro de engano, de amargura. Cheiro de vingança. Porque a hora que acontece algo assim, né, a coisa ferve. Cheiro de vingança, ao ponto de um ameaçar o outro. Filho contra pai, irmão contra irmão, marido contra esposa, esposa contra marido. Uma divisão dentro de casa. Que cheiro mal, né? Quebra de laços familiares, quando deveriam se unir para serem abençoados. Em Jó 39, 25, existe uma pequena frase que fala assim: cheira de longe a batalha. Onde dentro de uma família a briga, a ira, a vingança, cheira de longe uma batalha. Ali dentro daquele lar vai haver guerra. Vamos para um outro lar? Vamos ver um lar onde cheira imoralidade. Olha só, abram comigo, por favor, Provérbios, capítulo 7.
verso 17. Fala assim: já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Que maravilha, hein? Olha só. Perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até que pela manhã gozemos de amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Gente, cheiro do quê? Cheiro do quê? Traição. Perfumar o leito. Mulheres, entendam bem isso. O marido gosta quando está a esposa perfumada. Existem algumas coisas que nos atraem. E as mulheres, parece que com o tempo, os maridos também, tá, gente? Eu vou ser sincero. Os maridos, quando estão para casar, né, vai tudo arrumadinho, perfumadinho, barba feita, a roupinha melhor, tudo, desodorante, tudo certinho, né? As mulheres, tudo. Quando é novo. Agora, depois vai ficando mais velho, em vez de lapidar a pedra, parece que vai ficando mais largado. Obrigado, pastor João. Pastor João falou largado. E largada. Não, aqui nós não temos mulheres largadas, não. As mulheres daqui são mulheres que zelam por isso. As suas camas são perfumadas. Esperam o marido da melhor maneira possível. Procuram deixar a casa ajeitada, quando tem condições de deixar ajeitada. Quando não tem, o marido, quando chega, ajuda a esposa a arrumar. É assim, queridos. É assim que deve ser, pelo menos. Aqui, a gente está vendo uma questão de uma pessoa que está adulterando. Olha o que o marido foi fazer. Está trabalhando, viajando. E ele deixou a esposa aqueles dias sozinha. Maridos, vocês cuidam das suas esposas? Pense bem nisso. Não é porque se enfiou uma aliança no dedo que você não tem que ficar zelando por ela, não. Você tem que zelar sim, porque chega uma hora alguém que vem e tenta passar a perna. Gente, nós estamos mais expostos do que naquele dia, naquele tempo. Hoje, muito mais expostos, porque as mulheres hoje trabalham fora de casa, estão lá fora. Estão em contato com todo quanto é público. Homens estão em contato com tudo quanto é mulher. Mulheres, se acautelem, sejam mulheres que amem seus maridos e que zelem por eles. Pergunta, como é? Tem alguma necessidade? Está precisando? Não está precisando não, viu? Eu estou falando para casado. Mulheres, presta atenção. Essa mulher, ela começou a trabalhar o lar dela para trazer alguém de fora da família dela. E aqui fala com um moço, né? Parece que é um moço, porque... se você for ler o texto inteiro, você vai ver que é um jovem. Um jovem meio... desatento. Um jovem meio desatento. Tem jovem meio desatento, que cai na lábia das sedutoras. Nós precisamos aprender a usar a sedução dentro de casa. Não é errado. Você preparar as coisas para ajudar o seu marido, a estimular o seu marido, é importante isso. Marido, você também precisa aprender a ajudar a seduzir a sua esposa, a despertar nela isso. Esse texto descreve o empenho de uma mulher casada para conquistar um jovem inocente nos dias em que seu esposo estava viajando. Ela, nesse objetivo, deixou o quarto perfumado. Verso 17 e 18. Veja também o verso 26 e 27 de Provérbios. Temos aí? 26 e 27. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho da sepultura, e desce para as câmaras da morte. Olha só o fim que dá isso, gente. Destruição. Destruição de um lar por causa do quê? Por causa de falta de conhecer princípios de Deus. Deus quer fazer o teu casamento a melhor coisa. O sexo é para dentro do casamento e não fora. Lembre-se disto. Cuidado. Você pode estar entrando numa casa que vai te levar para a morte. Jovens recém-casados,
tornam-se doentes, enfraquecidos nos relacionamentos por não observar esses princípios de Deus. O perfume não é pecado. A intenção do que fazer, sim, que se torna o pecado. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Em 1 Coríntios 6, 18. Fugir da impureza. Busque a santificação dentro do seu relacionamento conjugal. Busque a santificação na sua aliança com a sua mulher, com a sua esposa, com o seu marido. Que cheiro que nós encontramos aqui, gente? Cheiro de traição, cheiro de infidelidade conjugal, cheiro de quebra de relacionamento. Quando temos um encontro com Jesus, nosso passado é apagado, nossos erros são perdoados. Você sabe o que Deus fez por você? Ele te lavou, Ele te purificou. Você é uma nova pessoa. Então você deve zelar por isso, buscar isto. Ele purifica os nossos pensamentos, Ele purifica as nossas intenções e as nossas atitudes. Vamos para um outro lar? Cheiro de dor. Jó 19, verso 17 a 19. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. É a história de Jó. Alguns devem ter assistido a série Jó. E ela mostrou bem isto. Olha só, o meu hálito é intolerável. O que ele falou dele mesmo. Ele reconhecia isso. Houve uma situação com ele que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, falência financeira, e, além de tudo, começou a ficar doente. E agravou-se tanto ao ponto disso. Os filhos, né? Os filhos da minha mãe, ou seja, meus próprios irmãos, não chegavam perto, porque tinha repugnância. Olha só como que é a situação de Jó. Entrando na casa de Jó, nós sentimos um cheiro, como ele mesmo descreve. Intolerável, cheiro de enfermidade, de dor. E tem algumas casas que são assim, gente. É triste. Nós que somos pastores, às vezes vamos visitar as pessoas em sua própria casa. Ou já passamos por isso dentro do nosso próprio lar. Às vezes o cheiro de urina. Por causa que uma enfermidade abate sobre uma pessoa, ela não pode sair da cama. Ela não pode sair da cama, automaticamente as suas necessidades básicas. E a gente precisa se condoer, a gente precisa sentir isto. Ele enfrentou o caos, a tragédia, a morte chegou em sua casa, perdeu todos os filhos de uma só vez, falência financeira, ainda mais chegou a enfermidade. Ele fica doente da cabeça aos pés. E a solidão, cheiro de solidão. Nem todo sofrimento é consequência do pecado. Deus estava permitindo para que fosse trabalhado o coração de Jó cada vez mais. A palavra de Deus fala que Deus olhava para Jó e via ele íntegro e reto, mas ele permitiu tudo aquilo. Se fosse na sua casa, como você reagiria? Como você reagiria? O cheiro da dor, o que causa na sua vida? Angústia? Amargura? Revolta? É esse cheiro que pode ter? Revolta para com Deus? Por que Deus permitiu isso comigo?
Quando nós nos decidimos para Jesus, nós achamos que mudou de vida. E a gente considera que tudo mudou. A gente nunca espera que vai vir as provas, as lutas, as dificuldades. Jó é uma prova que Deus permite passarmos. E Ele quer ver aonde está o nosso coração. Jó declara no verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha só, a confiança de Jó em Deus é que apesar de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, Deus ia mudar aquele quadro. A confiança, a fé que ele tinha em Deus. Ele teve uma mulher ao lado dele que falou assim, abomina esse Deus. Desista de andar com Deus. Desista desse caminho. Você não está ganhando nada com isso. E ele falou, você é louca. Você é louca. Se eu aceitei o bom de Deus, o bem de Deus, por que não vou aceitar também o mal? Olha só, gente. É muito gostoso quando tudo está indo muito bem. Mas e quando não vai bem? E quando as coisas entornam? Como nós reagimos para com Deus? Essa que é a questão. Não há deserto que não acabe, nem tempos difíceis que não cessem. Assim também a noite tem o seu tempo, e pela manhã o sol volta a brilhar. Confie em Deus, Ele vai dar vitória. Confia no Senhor, dependa do Senhor. O Deus o qual nós cremos e servimos é o Deus de Jó, que não nos desampara, e Ele nos restaurará. Amém? Vamos para mais um lar? Acho que é o último lar. Cheiro da morte. João 11, 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Cheiro de tristeza, cheiro de frustração, cheiro de Deus se esqueceu de mim, Deus não ouviu minha oração. Cheiro de revolta contra Deus. Na casa de Maria e Marta, cheirava mal, pois seu irmão havia morrido. O cheiro da morte é triste, principalmente na casa, onde não há vida espiritual. Vocês já pensaram nisso? Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Talvez na sua própria família? Porque não conhecem Jesus, não sabem que Jesus é o rio da vida, não sabem que Jesus ele transforma as nossas vidas, não sabem que Ele salva. A morte física, para quem não aceitou Jesus, é um grande problema, queridos. É triste demais. Eu não sei se aqui tem alguém que não conheceu Jesus ainda. Mas eu quero declarar para você o seguinte. João 3,16 diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma condição, crer em Jesus. Jesus foi enviado a esse mundo para nos salvar. Deus deixou isso declarado, para que todo aquele que nele crê. Então, é preciso que eu creia em Jesus. Não há outra pessoa em qual implica que sejamos salvos. Somente em Jesus. O Filho de Deus. Porque Ele se entregou no meu lugar e no seu lugar para nos dar vida eterna. E quando nós confessamos a Ele como Filho de Deus e como Salvador das nossas vidas, quando nós cremos no sacrifício dEle naquela cruz, então a vida habita em nós, porque Jesus entra no nosso coração. Há famílias que estão lutando para sobreviver. Outras famílias até desistiram. Estão esperando a morte. E com certeza, muitas famílias estão esperando a morte física e vai ser morte espiritual. Por falta de aceitar esse convite do Senhor Jesus. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim.
Arrependam-se e sereis salvos. Problemas de relacionamento conjugal, problemas com filhos, famílias desintegradas, cônjuges se separando, a morte dentro de casa. Mas não há impossível para Deus, querido. Maria declarou: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Tem gente declarando: Senhor, se estiveras aqui, meu casamento não teria quebrado. Uai, então por que não convidou Jesus para estar junto? Senhor, se estiveras aqui, o meu relacionamento entre pais e filhos não estaria aquela barbúrdia, confusão. Coloca Jesus dentro do lar, coloca Jesus dentro dos relacionamentos. E as situações vão mudar. Senhor, se estiveras aqui, o relacionamento familiar não teria acabado em brigas, em confusão. Se Jesus estivesse, a gente teria ajuda do Senhor para conversar. Diferenças existem entre casais, mas o Espírito Santo, ele vem e ele ajuda-nos. Esta igreja tem muitos casais com muitos anos de casados. E é exemplo disso. E pode ver na casa de cada um. Todos têm problemas na família. Inclusive nós, pastores. Temos problemas, sim, diferenças. Eu tenho 42 anos de casado. Acertei? Yes! 42 anos de casado. E estou me ajustando. A gente se ajusta, meus queridos. E você acha que a gente não está se conhecendo? Eu estou namorando ainda minha esposa. Queridos, a presença de Jesus em nossas vidas pode transformar o nosso viver e perfumar a nossa casa. Eu quero pedir nessa hora, nesse momento, para você abaixar sua fronte. Por favor, abaixa sua fronte e comece a orar ao Senhor. Reconheça se algum mau cheiro há na sua vida e dentro do seu lar. Tenta considerar isso. Há algum mau cheiro dentro da sua vida ou dentro do seu lar? Algum hábito que você pratica que não agrade a Deus? Ou até mesmo, como é que estão os relacionamentos? Maridos e esposas, está tudo em ordem? Como é que estamos aí? Filhos com pais, como é que estão os relacionamentos? Chega uma hora que os filhos querem sair de casa e os pais falam, não, mas eu quero viver minha vida. E os pais falam, não, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E os pais falam, não. Como que é? Como nós colocamos Jesus? Se Jesus não estiver dentro do nosso lar, dentro dos nossos relacionamentos, o perfume não vai ser agradável. Quero convidar você também para perfumar a sua casa e a sua família. Convide Jesus agora para entrar e restaurar o que precisa ser restaurado. Eu não vou expor ninguém aqui, não. Não vou fazer convite para ninguém vir aqui à frente. Mas o Senhor é um Deus que conhece cada coração. E Ele ouve as nossas orações. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Teu nome. Em especial, Senhor, pela Tua palavra, pela Bíblia. Eu tenho medo, Senhor, se o Senhor resolvesse escrever a Bíblia nos dias de hoje. Eu não sei o que o Senhor escreveria sobre mim, sobre eu e minha casa. Eu não sei o que o Senhor escreveria sobre a minha pessoa. Mas eu sei que um dia, Senhor, eu aceitei a Cristo Jesus em meu coração. E eu sei que os meus pecados foram perdoados naquela cruz. E o Teu sangue, Senhor Jesus, me purificou dos pecados. Bendito é o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que há em Cristo Jesus. Obrigado porque a minha casa, Senhor Deus, tem sido perfumada pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado para conosco. E o Senhor não tem nos deixado faltar
nada dentro da nossa casa. Eu te louvo e eu te bendigo, ó Deus, pela tua bondade, tua graça, tua misericórdia. Eu te louvo porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos, Senhor Deus, de dificuldades, mesmo, Senhor Deus, em tempo de carestia, Senhor Deus. O Senhor tem nos abençoado. Eu te louvo, Deus, por cada vida aqui nessa igreja, Senhor Deus. E eu quero clamar, Senhor Deus, pelos meus irmãos e pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja ouvindo as orações, ó Senhor Deus, de cada coração aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, restaura as vidas daqueles, ó Senhor Deus, que têm confessado, Senhor Deus, a existência de mau cheiro em suas vidas, em sua família. Restaura, Senhor Deus, e derrama do teu bálsamo, derrama do teu perfume sobre cada um, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É que eu abençoo a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?